Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desse domingo, para a gente falar sobre o Neymar. E Neymar e seleção brasileira, né? Porque surgiu comentários, buchichos, tá? Entre jornalistas, companheiros, né? Que estão lá cobrindo a Copa do Mundo nesse momento, eu não estou lá, eu estou aqui no Brasil, de que o Neymar talvez perca toda a fase de classificação, a fase de grupos dessa Copa do Mundo, e estaria à disposição do Ancelotti apenas para a partida de 16 avos de final. Então, isso aí, caramba, por que ele está acontecendo tudo isso? Aí algumas pessoas dizem, melhor não colocar, porque se colocar, corre o risco. Melhor... Bom, pera um pouquinho, o cara tá bom ou não tá? Porque se o cara tá bom, joga. Até porque o Neymar não tem entrosamento com a seleção brasileira, não tem entrosamento com as ideias do Carlo Ancelotti, enfim, e não tem ritmo de jogo. Quanto mais você retarda o retorno dele, você fica mais difícil ele se entrosar com o resto do time. Mas essa é informação não, esse é o comentário, não é informação da CBF, não é informação oficial. Esse é o comentário dos jornalistas que estão, não de todos, mas de boa parte dos jornalistas que lá está nos Estados Unidos cobrindo a seleção nesse momento. O Neymar não deve jogar a fase de classificação. Deve voltar só no dia 29 de junho, na partida de 16 avos de final, se o Brasil se classificar. Poxa, mas não vai classificar? Eu não sei. Depois daquela bolinha que o Brasil jogou ontem contra Marrocos, eu tenho dúvida, mas também, caramba, só faltava perder vaga para Haiti e para a Escócia, né? Mas em se tratando dessa geração aí, eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Por isso mesmo, que hoje, o que eu fiz? Quando eu li, comecei a ler toda essa informação, eu falei, eu vou tentar entrar em contato com alguém lá do Santos, a pessoa com quem eu converso sempre, né? E eu entrei em contato e falei assim, escuta, fulano, é uma desmoralização com o Santos isso, como instituição, o departamento médico do clube. O Santos entregou o jogador, o doutor Jogaib falou para mim, entregou o jogador apto ou muito próximo disso para a seleção brasileira. Ele apresentou no dia 27 de maio. 27 de maio. Já tem quase 20 dias que ele está lá na seleção brasileira. Quase 3 semanas. E ele não está treinando. Falei, escuta, é uma desmoralização. O cara não estava bom? Aí essa pessoa falou para mim o seguinte, olha, Sormani, se o Campeonato Brasileiro e não tivesse a Copa do Mundo, estivesse sendo jogado, o Neymar estaria jogando aqui no Santos. Pelo que os exames mostraram para o departamento médico do Santos. Se ele estivesse aqui, estaria jogando. Se ele estivesse aqui, estaria jogando. Falei, mas como? Lá os caras não estão... Diz que ele não está apto ainda. Aí essa pessoa falou para mim, eu acho que o problema todo é o Ancelotti. Falei, é informação ou você acha? Não, aí eu estou especulando. A única coisa que eu posso dizer para você, senhor Mani, é que se ele estivesse aqui, ele estaria jogando. Lá na seleção, se não põe ele para jogar, não sei porquê. E eu deduzo, o pessoal falou para mim, que deve ser por uma questão de simpatia. Porque o Neymar foi empurrado goela abaixo do Ancelotti. Foi empurrado. A opinião pública, muitos jornalistas, a comoção nacional envolvendo o nome do Neymar, tudo isso fez o Ancelotti, não posso deixar de convocar o cara. Porque se eu não convocar, vai ser uma pressão gigantesca. Gigantesca. E ele convocou. Mas o Neymar nunca esteve nos planos do Ancelotti. Nunca esteve. Tanto é que quando ele estava no Santos, apto, jogando e podendo participar dos amistosos que foram feitos nos Estados Unidos contra a França e contra a Croácia, ele não foi convocado. Ele não foi convocado. Ele se lesiona e é convocado? É esquisito, né? É esquisito. Então essa pessoa falou para mim, senhor Mani, clinicamente, você pode ter certeza, ele não tem nada mais. Nesse momento, se estivesse aqui no Santos, ele estaria jogando. Se o Campeonato Brasileiro estivesse em andamento, nesse instante, ele estaria jogando. Pelo que a gente viu nos exames dele. E pelo tempo que precisava para ele se recuperar. A pessoa falou isso para mim. Entendeu? Então, gente, é muito esquisita toda essa situação, porque o Santos diz uma coisa, a seleção diz outra. O Santos diz que clinicamente
ele neste momento estaria apto para jogar. A seleção diz que não está. Não põe o cara nem sequer para fazer treino com bola. Só academia. E lá dentro mexe com bola e tal, mas não vai para o campo. Não calça chuteira e não vai para o campo. Então, gente, é uma situação muito esquisita. É uma situação muito esquisita. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se o Neymar vai jogar na próxima sexta-feira, dia 19, contra o Haiti ou não. Muita gente fala assim, escuta, mas ele não fez ainda a transição, não está nem treinando com bola. Bom, essa é a informação que vem dos Estados Unidos. A gente não sabe, os treinos não são abertos. Mas uma pesquisa aqui, uma conversa ali, etc e tal, o que se sabe é que o Neymar não está treinando mesmo. Com bola, não fez a transição ainda. Para ele jogar sexta-feira, ou estar à disposição de Ancelotti para sexta-feira, ele teria que treinar amanhã, ou hoje, não sei, hoje domingo, segunda, terça e quarta, quinta-feira não deve ter treino. Ou se treinar, treina de manhã, porque o jogo vai ser à noite, na sexta-feira contra o Haiti. Daria tempo? Dá. Dá para você fazer essa transição. Claro que você não vai exigir que o cara jogue os 90 minutos. Até porque o Neymar nem é titular. Nem é titular. Daria. Então o que a gente tem que fazer agora nesse momento? Aguardar os próximos capítulos dessa novela. Então, resumindo a história. Vem o comentário nos Estados Unidos que o Neymar não jogará essa fase de classificação. Ou seja, perde o jogo de sexta-feira contra o Haiti e o jogo contra a Escócia no dia 24, voltaria apenas no dia 29, no jogo de 16 avos de final. Aí ele estaria apto para jogar. Se isso acontecer, serão 6 semanas entre a lesão no jogo contra o Coritiba e a inscrição dele na súmula para um jogo oficial. 6 semanas. Aí, volto a dizer, falei com uma pessoa dentro do Santos, falou assim, ó, se tivesse aqui, estaria jogando. Por tudo que a gente viu. Por que não coloca lá? Não sei. Aí a pessoa falou para mim, ó, não sei, talvez é aquela história, né? O Neymar foi empurrado goela abaixo do Ancelotti, ele não queria convocar o Neymar. Isso é sabido. Mas diante da comoção do país em torno do nome do Neymar, e pesquisas mostraram que quase 60% da população, não vou dizer 60%, vai, 54%. Foi a pesquisa que eu vi, não me lembro se foi Atlas Intel, se foi Datafolha, Paraná, eu não lembro qual foi. Deu 54% dos brasileiros aprovando a convocação do Neymar. E a manifestação que a gente via nas ruas era uma coisa de louco. Então ele acabou convocando. E o que essa pessoa me diz é o seguinte, olha, muito provavelmente, essa pessoa me disse, muito provavelmente, e ainda a pessoa frisou para ele, não estou lá, não posso te dizer, ele está apto e o Ancelotti não coloca para jogar. Esquisito, né? Mas essa pessoa voltou a dizer para mim, se o Campeonato Brasileiro estivesse em atividade, aqui no Santos ele estaria jogando, porque ele não joga na Seleção Brasileira, deve ser uma questão de preferência do Ancelotti. Essa pessoa disse isso para mim. Então, vamos aguardar. Vamos ver se o Neymar vai jogar contra o Haiti, ou jogar a maneira de falar, né? Vai estar à disposição do Ancelotti ou não, na partida da próxima sexta-feira, dia 19, contra o Haiti. O jogo vai ser na Filadélfia. Estaria lindo lá. Nossa. Tá bom? Gente, outra coisa. Como é que tá a situação no Santos? Contrata, não contrata? Eu conversei com essa mesma pessoa. Falei, e aí, tem alguma novidade e tal? Tudo parado. Eu até brinquei com essa pessoa e falei, bom, pelo menos se está tudo parado, o Santos não contratou o Arboleda, né? Melhor assim, né? Não tem, tem um ditado que em inglês diz o seguinte, no news, good news. Se não tem notícia, ótimo. Ótimo. E nessa altura do campeonato, do jeito que o Santos se mexe nas janelas, do jeito que ele faz burrada, é capaz de fazer a contratação do Arboleda. Então, se não contratou ninguém até agora, sinal que o Arboleda não veio. Mas não, foi uma outra pessoa. Chegou para mim e falou o seguinte, quando eu perguntei, vão trocar o Zé Rafael pelo Arboleda? A pessoa, pô, quem te disse isso está tomando um entorpecente. A pessoa disse isso para mim. Tá?
O Santos O que o Santos tem feito de importante nesse momento é a renovação de contratos com a molecada da base. Saiu até uma matéria no GE falando sobre isso, dizendo que o Santos, né, renovou, até noticiei isso aqui também, o Miguelito já tinha renovado com Bom Tempo, renovou agora também com Samuel Pierre, com Gustavinho, o Robinho Júnior, o João Pedro, goleiro da base, que é sub-17 ainda, né? Sub-20, né? Também renovou os dois Joões, né, da zaga, o Ananias e o Alencar também, o Rafa Gonzaga, o Vini Lira, Pepe Firmino, Matheus Xavier, Davizinho, Davi Nogueira, tá todo mundo renovando. Isso o Santos está fazendo. Isso é legal, é importante, porque essa molecada tá jogando, tem vitrine e de repente o contrato está para vencer, aparece, vai embora e o Santos fica lá a ver navios. Tá? Então isso acontece. Eu perguntei sobre a convocação, a renovação do contrato do Escobar. Nada. O contrato dele termina no final do ano. Neste momento, o Escobar pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Certo? Não sei qual é a ideia do Santos. Pelo que eu apurei, o Santos não quer perder o jogador. Não quer perder o jogador. Porque entende que ele é muito útil. Embora ele tenha uma resistência muito grande por uma parte da mídia e da torcida do Santos. Entendeu? Mas, gente, é isso aí, tá? Falamos sobre o Neymar, sobre a situação dele. Torno a dizer para vocês, essa pessoa falou para mim, se estivesse no Santos, com base nos exames que a gente viu aqui, ele estaria jogando. Não joga na seleção? Muito provavelmente o Ancelotti não quer. Tá? De resto, notícias do Santos, renovação da molecada, mas não tem nada de concreto sobre saída ou chegada de jogador. Todo mundo fala, tem que afastar fulano, ciclano e beltrano. Não é assim. Tem um contrato. Se quiser se livrar do jogador, ou vai ter que arrumar um clube para ele ir, ou vai ter que pagar a indenização. E o Santos não tem dinheiro para nada. Tá bom? Gente, é isso aí. Qualquer novidade eu volto aqui. Nos falamos.